Estamos chegando aqui diretamente da redação do Terceiro Tempo, altos da Avenida Paulista, para você, para falar muito de futebol, falar muito de Copa Libertadores, também Copa do Brasil, que hoje tem também mais duas equipes que vão se classificar às quartas de final, tem Série B, tem final da Liga Europa hoje também, bastante coisa para a gente comentar aqui, para você comentar conosco, para você participar conosco através da live aqui do Terceiro Tempo, no Facebook do Terceiro Tempo e logo mais em versão editada na página do Terceiro Tempo, lá no YouTube, Terceiro Tempo TV. Você procura lá no YouTube, entre, cadastre, se inscreva-se na realidade, não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações e acompanhar material exclusivo que a redação do Terceiro Tempo prepara para você. Tem muitas entrevistas lá do João Antônio de Carvalho, entrevistas olímpicas, muitas entrevistas do Milton Neves, as nossas lives com versão editada, com a arte do Kennedy Andrés e tudo mais. E é claro, muito futebol também para você lá na página do Terceiro Tempo TV no YouTube. Hoje é quarta-feira, dia de decisão do Grupo 8 da Libertadores e graças a Deus nós temos mais uma equipe classificada para a próxima fase da Libertadores, como era de se esperar, né, João? O Grêmio garantiu vaga com a vitória por 2-1 sobre o Monagas, mesmo jogando lá na Venezuela. Imagina, João, a infraestrutura que o Grêmio teve que levar para a Venezuela para conseguir fazer o jogo lá, e ó, é um pecado. Você percebe na transmissão, né, estádio completamente vazio, o Grêmio, campeão de Libertadores, é uma atração em qualquer lugar que ele possa ir aqui na América do Sul, né? Então, assim, a gente percebe, mesmo de longe, a crueldade até, pode-se dizer, da forma como os venezuelanos estão tocando a vida hoje em dia, João. É muito complicado realmente, não dá para você imaginar que um povo sofrido, um abraço a todos que nos acompanham, um abraço Frank, que um povo sofrido, uma situação que não digo que é uma guerra civil, porque não tem dinheiro nem para montar um grupo que possa ir contra o governo, quer dizer, nem isso tem, não existe condição financeira até para isso, até para uma rebelião do povo venezuelano, por isso que eles preferem deixar o país, muitos vindo para o Brasil, muita gente saindo em condições precárias, então é um fato realmente lamentável e não dá para você pensar em futebol, né? Deixa eu falar uma coisa, um detalhe sobre isso aí, que são, sabe que os executivos da Kellogg's, né? Kellogg's é uma multinacional, sabe o que eles fizeram? Abandonaram tudo, né? Juntaram as coisas, diretores, os caras que administram a empresa, juntaram as coisas, deixaram a empresa lá e falaram, ó, pode ficar para vocês, aí façam o que vocês quiserem, a gente não aguenta mais. Os caras foram embora. Agora, se os executivos, as pessoas que administram, os gestores, não conseguem trabalhar, imagina a população, João. É o que o Milton fala, né? O futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Então, numa situação como essa da Venezuela, a gente não entende até como é que um time consegue continuar jogando, continuar competindo numa competição como a Libertadores da América. Porque é tudo contra. A situação do país realmente é tenebrosa, a gente sabe da alegria do povo venezuelano, né? Uma fábrica de mísseis, quando existia, quando tinha muito mais força o concurso de Miss Mundo, Miss Universo, quantas da Venezuela, quer dizer, um país alegre, um país que, eu não conheço a Venezuela, mas sempre que pessoas que foram para lá a trabalho, que trabalhavam comigo, sempre falaram muito bem da Venezuela, então realmente é lamentável, mesmo contra tudo e contra todos, o Monagas fez aí o seu papel, fez 3 pontinhos, ontem chegou a fazer um gol aos 46 do segundo tempo, gol contra do Kahneman, mas acabou castigado com um pênalti logo na sequência, que o Jailson fez 2-1. O Grêmio jogou com o time reserva, o time misto praticamente, mas já sabia que contra o adversário fraco, contra o adversário que não teria torcida. O Grêmio ia precisar muito mais do que isso para ganhar o jogo. Bom, e com esta vitória do Grêmio, nós tivemos também a vitória do Cerro Porteño sobre o Defensor no Uruguai. Aí o que acontece? O grupo está definido, pelo menos no que diz respeito à classificação, né? Grêmio e Cerro avançam, o Grêmio foi a 11 pontos, o Cerro tem 10, e aí nem o Defensor nem o Monagas podem alcançar, porque o Defensor tem 4 pontos apenas, né? O Monagas 3. A definição na última rodada apenas pelo primeiro lugar da chave. Só que tanto o Grêmio quanto o Cerro jogarão em casa, né? O Grêmio vai receber o Defensor Sporting e o Cerro recebe a equipe do Monagas. Então, assim,
normal aí seria a vitória do Grêmio, a vitória do Cerro e o grupo permanece do jeito que está. Ah, com certeza, o Defensor ontem tinha tudo para ultrapassar a equipe do Cerro, né? Porque ele ganhando iria ficar com um saldo de gols melhor, mas jogando em casa perdeu por 1-0, quer dizer, então já está eliminado. Essa terceira vaga deve ser dele, porque o Monagas não vai ganhar do Cerro jogando fora de casa, jogando no Paraguai. Então, o Grêmio é mais um jogo para o Renato Gaúcho colocar esse time reserva para que eles peguem minutagem, para que eles peguem ritmo de jogo. E aí o Grêmio iria 14 pontos, fica numa condição muito boa entre os primeiros colocados com uma pontuação de 14, hein? Agora o Atlético Nacional perdeu ontem de forma Nós surpreendente, vamos falar só do pode grupo chegar a 2, 12, Nós vamos falar do grupo 2, né? Do grupo do Nacional agora, porque olha aqui, o Delfim, time dos golfinhos lá do Equador, venceu o Nacional, jogando em casa, por 1-0, e o Colo-Colo venceu o Bolívar por 2-0. Agora o que aconteceu nesse grupo aí é meio que surreal, porque o Atlético Nacional o time estava praticamente classificado. Pode ficar sem a vaga na última rodada, porque o Delfim e o Colo-Colo têm 7 pontos ganhos e eles não se enfrentam porque já se enfrentaram no jogo anterior. Se vencerem os seus jogos na última rodada, e no caso do Colo-Colo é contra o Atlético Nacional, só que aí tem que ser na Colômbia, só que aí é fora, né? Mas mesmo assim, claro, o Colo-Colo tem tradição. Se vence, ultrapassa o Nacional, e se o Delfim vence o seu jogo também vai ultrapassar o Nacional, porque os dois vão a 10 pontos e o Nacional com 9 pode ficar fora. Aí você fala, pelo menos tem uma vaga de Sul-Americana, mas para quem estava praticamente classificado, acabou de se enrolando de tal maneira o Nacional aí nesse grupo, hein, João? Quer dizer, a gente pode dizer que o Delfim a boa fase do Atlético Nacional, né? Essa aí também pra pode. Não, tá valendo. Quase. Tá bom, tá valendo. Tá com fome aí. Ficou complicado. E sabe por quê? Porque assim, nessa brincadeira, até o Bolívar tem possibilidade de classificação, porque tem 5 pontos. Se vencer o seu adversário, ele vai a 8, que é o próprio Delfim, ultrapassa o Delfim, aí vai depender do resultado ali, né? Dependeria de uma vitória do Nacional para passar. Por incrível que pareça, se eu tivesse que... o grupo embolado. Se eu tivesse que apostar minhas fichas nesse momento, eu apostaria no Atlético Nacional, apesar desse tropeço de ontem, porque joga em casa contra o Colo-Colo, e no Bolívar. Por causa da altitude. E no Bolívar. Devido à altitude, ele joga em casa, chega a 8 pontos, já ultrapassa o Delfim, e vai depender de uma vitória do Atlético Nacional para eliminar o Colo-Colo, o que também é muito provável, é factível, é plausível. Então, se eu tivesse que apostar, fazer um joguinho lá nesse grupo, eu jogaria Atlético Nacional, mesmo com a derrota de ontem, né? Acho que surpresas acontecem, e na verdade já aconteceram várias na Libertadores. A gente já viu o Deportivo Lara ganhando 2 jogos fora de casa, os 2 jogos que fez ganhou e ninguém esperava por isso. Então alguns times estão surpreendendo. O Garcilasso ganhou do Santos. Então não é novidade essa vitória do Delfim sobre o Atlético Nacional. É algo que vem acontecendo nos jogos da Libertadores, quando times mais fracos jogam em casa e aproveitam o fator torcida, né? O fator campo torcida. Então eu ficaria com o Nacional e com o Bolívar. Bom, todo mundo pode se classificar. Esse grupo ficou bacana por causa disso. Na última rodada todo mundo pode se classificar. É claro que o Nacional e o Bolívar jogando em casa tem aí uma possibilidade, não diria maior, mas pelo menos teoricamente tem uma condição um pouquinho mais... Até porque o Delfim vem motivado dessa vitória contra o Atlético Nacional. E agora joga lá, se empatar o jogo, ele fatalmente fica com a vaga no caso de uma vitória do Atlético Nacional. Então já imaginou, o Delfim, que ninguém esperava, um novato, se classificando, é um fato diferente. Bom, só os primeiros abraços aqui para o Josualdo Santos, Edinaldo Melo, a Luziane Santos, o Tarcísio Correia, que é de Campo Mourão, lá no Paraná, todo dia está conosco. Obrigado, viu, parceiro, pela companhia de sempre. O Edinaldo Melo lembra aqui que o Arthur é seleção, mas já foi, né? Agora deve estar na lista dos 12 aí, mas para escolar uma vaguinha mesmo para disputar a Copa, já era, fica para a próxima. Se for campeão, não ganha medalha. O Kleber Pavani, ele é santista, né? Estou imaginando aqui. Manda o Santos pra gente aqui. O Wellington Penha diz que amanhã o Corinthians vencerá por 2-0. Precisa vencer mesmo, viu? Daqui a pouco a gente pode até dar uma pincelada sobre esse assunto aqui, porque é outro grupo que pode embolar, viu? E o Edinaldo Melo, mais uma vez, mandando uma saudação pra gente aqui. Muito obrigado a todos que estão participando. O Márcio Silva, Corinthians, o melhor paulista.
O Messi Soares, vai Corinthians, abraço a todos de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. Porto Seguro é uma espécie de pontapé inicial do Brasil, certo? Um abraço para todos aí na Bahia, em Porto Seguro, de forma especial ao Messi Soares. Galera participando da nossa live. Logo mais, daqui a pouco, falando em Porto Seguro, praia, etc. Daqui a pouco tem a Kelly Ferreira também para falar um pouquinho de surf aqui conosco no fim da nossa live. É isso aí mesmo. Ô, João, hoje tem definição do grupo 8, só que também tem o jogo. Eu estou enrolando um pouco para falar do Palmeiras, tem uma informação. O Flamengo, né? Tem o jogo do Flamengo, que é aquele jogo do grupo 4, né? O Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Emelec, vão se igualar agora a River e Santa Fé com 5 jogos, né? Então, assim, o Flamengo vencendo vai a 9 e ratifica a condição de classificado. E vai disputar só a primeira colocação com o River, só que o jogo será lá em Nunes, o River já tem 11. O que dá para esperar do Flamengo hoje jogando em casa? Olha, é difícil falar o que esperar do Flamengo, né? O Flamengo tem um baita time. No papel, o Paquetá, o Vinícius Júnior, tem Diego, que andou fora alguns jogos por contusão, tem o Henrique Dourado, que é artilheiro, uma coisa que falta no futebol hoje em dia, tem um baita time, tem um belo time. É a nossa Sirene. A nossa não, essa aqui é a Sirene da Paulista, né? A gente tem a nossa aqui. A nossa aqui, deixa eu ver se ela está no ponto. Está no ponto. Se deixar, ela vai até 5 da tarde tocando. E é o seguinte, ela começa assim, é o que vai fazer o torcedor do Flamengo se não ganhar hoje, né? E olha, o Flamengo, não dá para acreditar totalmente no Flamengo, mas hoje é um jogo que o Flamengo tem tudo para sair vencedor, até pela condição do adversário. O Emelec está numa crise monstruosa. O Alfredo Arias já pediu demissão do seu cargo, o técnico. Ele só vem para cá porque ele não conhece, ele nunca treinou nenhuma equipe no Maracanã. Então ele pediu demissão, falou que vai sair, mas falou com a diretoria que dirigia o time até esse jogo ainda contra o Flamengo. E para piorar a situação, foi divulgado um vídeo, vazou um vídeo dos jogadores do Emelec, num vídeo o quê? Cantando, se divertindo, o time está numa draga na Libertadores, está numa draga lá no Campeonato Equatoriano, e aí os torcedores ficaram irritadíssimos com o time. E dos 4 jogadores, 3 foram afastados pelo treinador, só um, o Água, acabou ficando e veio para esse jogo do Rio de Janeiro, pediu desculpas em redes sociais. O que eu comento é que o vídeo foi gravado há um mês, mas foi divulgado agora, né? Vazou agora. Então, quer dizer, tem o técnico já pedindo demissão, tem o karaokê, o videokê. O Flamengo, se não ganhar o jogo de hoje, vai ser realmente, como diria o meu amigo, o grande mestre Cláudio Katsug, uma tremenda de uma calamidade. Olha, bom, vamos falar então da definição do grupo 8, tem Boca Juniors e Alianza Lima jogando lá em La Bombonera, e o Boca vai passar, né? Aí, pelo menos pelo Aliança, que tem um ponto no grupo, bom, aí também se não passar pelo Aliança, porque não merecia nem avançar de fase mesmo, né? E dizem muito que o Boca vai depender do Palmeiras, né? O Palmeiras fazer um grande jogo contra o Júnior. Depende sim. Por quê? Porque ele não depende só dele, claro. Ele tem que ganhar o jogo dele, mas se o Júnior ganhar do Palmeiras, o Júnior entra e o Boca fica fora. Porque a situação do grupo é o Palmeiras classificado com 13, o Júnior com 7 e o Boca com 6. O que ajuda o Boca, o que dá mais tranquilidade ao Boca, é saber que o Palmeiras precisa vencer o jogo para chegar a 16 pontos e levar vantagem em todas as próximas fases da Libertadores da América até a decisão de jogar em casa. E eu acho isso importante. Não venham aí com essa conversa que o Palmeiras é o melhor mandante. Claro, tudo é uma circunstância de jogo. O Palmeiras vinha sendo o melhor mandante quando o adversário propunha o jogo, ele conseguia sair no contra-ataque, tem um time de muita habilidade. Contra o Corinthians, jogou fora de casa e não resolveu nada isso. O Corinthians não saiu tanto, saiu mas tocando bola, não deu espaço nenhum para contra-ataque do Palmeiras, e aí morreu essa vantagem do Palmeiras tem de jogar fora de casa. Eu continuo preferindo decidir em casa, que tem pressão de torcida, muitas vezes a pressão na arbitragem, não estou falando que o árbitro vai errar de propósito, mas é aquele histórico de futebol. O árbitro erra, sim, isso acontece.
E muitas vezes pressionado por torcida, pelo barulho, pelos jogadores do time, ele pode errar também, se equivocar. Então eu prefiro jogar em casa. Então o Palmeiras tem que vencer e aí vai ajudar o Boca sim, porque o Boca ganhando o jogo não depende só dele. O Palmeiras deve ter time misto. Vai ser um time reserva, na realidade. Só o Dudu que deve jogar, porque o Dudu está suspenso do jogo contra o Bahia. O Felipe Melo já não jogou o último jogo, pode ser que venha a ser aproveitado mesmo não jogando. Será. Mas aí tem o Thiago Santos pendurado também. Está pendurado. O Felipe Melo e o Keno estão pendurados. Eles já não jogam porque se tomar o terceiro tem que cumprir nas oitavas. Então eles já ficam fora esses dois. Então é um time reserva. Vai de novo com o Michael, com o Luan, com o Thiago, com o... Vai Luan, Emerson Santos, Vitor Luiz e Mike na zaga. Emerson Fernando Santos, Braz, então Fernando Braz de goleiro, Thiago Santos, Tietê, Guerra e Johan, William e Dudu. E é um baita time. O Johan tem jogado muito, o Guerra quando entra vai bem, eu acho que é legal ele ganhar uma chance de jogar um jogo completo, porque aí é mais uma sombra para o Lucas Lima, enquanto não volta o Moisés, ou enquanto o Palmeiras não resolve o embrólio do Scarpa. Então eu acho que é uma boa, porque o Guerra é um jogador de muita habilidade, um jogador de muita mobilidade. Acho que tem faltado isso para o Lucas Lima. Tem faltado isso. O Lucas Lima está sumindo direto do jogo, fica muito parado e fica muito marcado pelo adversário. E o Guerra não, o Guerra tem essa... aí vão falar, o Guerra entrou domingo e também não fez nada, entrou perdido. Mas com 15 de segundo tempo, com o adversário dando um banho no seu time, é difícil você consertar tudo. Não é fácil. Então acho que hoje é muito legal. Acho que das mudanças do Palmeiras, eu acho que o ideal é a gente ficar de olho no Guerra, no Emerson Santos, que é um jogador que veio já há algum tempo, mas não tem tido chance, estava com um quinto jogador. Vinha jogando o Thiago Martins, o Luan, quando não era o Edu da Cena e o Antônio Carlos, e também o Johan. Acho que são os 3 pontos para ficar em observação no Palmeiras: o Guerra e o Johan, mais uma vez ganhando chance, ele vem crescendo muito, e o Emerson. Acho que, mas mesmo assim, mesmo com uma equipe basicamente reserva, o Palmeiras tem, dentro desse time aqui, com esse time aqui, condição de conseguir 3 pontos. Né? Tem. E eu acho que aí perder em casa, o Palmeiras não pode nem pensar em perder em casa. Não é só pela Libertadores de perder a primeira colocação, mas é pela pressão que já foi colocada. O efeito que isso pode trazer pós-clássico, né? Claro, a gente já conversou ontem sobre o caso da pressão exagerada no Roger. Mas um tropeço em um desses jogos aí no Allianz vai voltar a fazer com que o Roger fique com a água aqui no pescoço, né? Então, o Palmeiras tem que, mesmo com o time em reserva, jogar sério, até uma vantagem, porque esses jogadores estão querendo mostrar serviço, então, de repente, vão ter que mostrar alguma coisa para o técnico e para a torcida. E se houver também um empate, que não é bom para o Palmeiras, mas se houver um empate, até assim o Boca classifica. Porque o Boca deve fazer um saldo bom até hoje contra o Aliança, né? Então eles ficariam empatados e o Boca levaria melhor no saldo de gols. Olha, o Fábio Santos diz aqui, Curica é Série B, que isso, pô. O Fábio Sartonelli manda um abraço pra gente, escreve aqui, avante palestra, valeu Fabião, um grande abraço. O Edinaldo pede para mandar um alô para a família Leões. Então um abraço aí para vocês, tá bom? E o Tarsis escreve aqui, vai Corinthians campeão, né? Corinthians que joga amanhã pela Libertadores. Vamos fazer uma projeção aqui. Pode ser. No caso de empate, o Palmeiras pode ir a 14 pontos, né? Não garante o primeiro lugar, no geral, certo? E não garante sequer, vamos dizer assim, a segunda posição, porque o Libertad que ainda pode passar. O Libertad tem 12. O Nacional tinha 9, já se estrepou ontem, agora só pode chegar a 12. Então já não passa mais. O Libertad tem 12, ele joga contra o Tucumã. Ele joga em casa. Mas o Tucumã tem a vantagem. É uma equipe que cresceu. Cresceu é um jogo de empate. E precisa de um empate para garantir a vaga. Tem cara independente do outro jogo do grupo, que é o jogo do Peñarol. O Peñarol tem que ganhar o seu jogo, passar a 9 pontos, empatado com o Tucumã, e o Tucumã perder para o Libertad. Aí o Peñarol garante a vaga no saldo de gols. Sim. Então o Tucumã não pode perder. O Libertad tem quantos pontos hoje? O Libertad tem 12. 12, tá muito perto. Então, é só mais um jogo, né? É só mais um jogo. Então o Libertad pode chegar a 15, mas é aquilo que a gente fala. Na teoria, é um jogo que o Tucumã garantiu o empate. Porque tem para garantir o empate. Muito de resultado. E o Libertad ficar com 13. Porque assim, com 14 pontos, o Palmeiras pode ser ultrapassado por outras equipes, até pelo próprio Grêmio na última rodada, porque o Grêmio pode chegar a 14, mas aí o saldo de gols do Grêmio já é menor. O Grêmio tem um baita saldo, né? E o Palmeiras não vai aumentar esse saldo agora.
Então, empatando ou marcando um ponto, o saldo ficará o mesmo, né? E o saldo do Grêmio já é melhor. O Grêmio vencendo na última rodada, quando vai jogar em casa, ele fica com a mesma pontuação 14, projetando, né? Mas aí já teria um saldo de gols melhor também. O próprio River pode chegar a 14 pontos, né? Então, só que aí teria que tirar a diferença de saldo, ou seja, teria que golear o River teria que golear o Flamengo porque o saldo dele é inferior ao saldo do Palmeiras. Então, assim, só para deixar claro que o empate não garante a primeira posição no geral para o Palmeiras. Para garantir mesmo, de uma vez por todas, sem depender de nada, seria aí a necessidade de uma vitória para o Verdão esta noite, jogo às 9h45. Praz, Mike, Luan, Emerson Santos e Vitor Luiz, Thiago Santos, Tite, Guerra e Johan, Dudu e William, provável Palmeiras para essa noite, tá bom? Pelo menos por aquilo que a gente conseguiu levantar aí com informações. Hoje também tem Copa do Brasil, João. O Fábio escreve um negócio aqui do Palmeiras, tem que entrar em campo somente para vencer, pois se não fizer isso, na próxima fase pode se complicar. A opinião dele aí também. Valeu, Fabião. Hoje tem Copa do Brasil, já valendo mais 2 vagas para as quartas de final, né? O Atlético vai a Chapecó, enfrentar a Chapecoense no jogo de ida 0x0, empate por 0x0. Foi aquela sequência que a Chapecoense fez, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque e com o Atlético Mineiro lá no Independência. E agora ganhou do Flamengo 3x2. E agora ganhou do Flamengo, está em evolução o time do Gilson Kleina, na teoria, né? E às 9h45 tem Atlético Paranaense e Cruzeiro, um confronto que a gente até comentou aqui que seria muito interessante de assistir, de acompanhar, só que agora com o Cruzeiro ascendente no Campeonato Brasileiro e com o Atlético Paranaense já com 2 derrotas consecutivas lá na Arena, 3 derrotas consecutivas contando a do Nils pela Sul-Americana, já com um pouquinho de pressão, né, João? Falar desses 2 jogos aí. O Atlético Mineiro, ele vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, não foi bem naquela partida contra a Chapecoense, mas é um time que sabe jogar fora de casa. Foi bem contra o São Paulo, por pouco não bateu o São Paulo dentro do Morumbi, tomou aquele segundo gol quando virou o jogo, estava melhor em campo. Veio de uma vitória agora contra o Atlético Paranaense por 2x1. Só que a Copa do Brasil não tem o gol qualificado. Uhum. Então, se tivesse o gol qualificado, eu daria um favoritismo, mesmo jogando fora de casa, para o Atlético Mineiro. Porque eu acho que o Atlético tem tudo para conseguir, no mínimo, um empate, e aí com gols, o Atlético tem um belo ataque, que eliminaria a Chapecoense. Como esse empate com gols, não dá a vaga para o Atlético Mineiro, eu acho que está cheirando uma decisão por pênaltis. Pode ser também. E lá Atlético Paranaense e Cruzeiro? Que é partida de ida, né? A volta só depois da Copa. Eu acho que o Atlético está pressionado. Eu acho que mais uma derrota, ou mais um resultado ruim em casa, é aquilo que a gente fala de treinador. Ele pode estar fazendo um belo trabalho. Chega num momento que ele perde 5, 6 jogos, fica 6, 7 jogos sem ganhar, a pressão da torcida é enorme e o dirigente tem que ter muito peito para bancar o treinador. Tem que acreditar muito no trabalho que ele está querendo fazer. Mas chega uma hora que você, perdendo uma vaga numa competição como essa, aí você começa a ir mal no Brasileiro, você já fica longe das primeiras colocações que dá uma Libertadores. Aí não tem jeito, por mais que você confie no trabalho, a pressão fica enorme em cima do técnico, né? Eu acho que o Cruzeiro melhorou, cresceu bastante, o Atlético hoje tem que jogar a vida dele. Eu diria que o Atlético é favorito. Até porque joga em casa, vem de 2 derrotas em casa, uma delas contra o Palmeiras, inclusive, e a outra contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que chegou a hora de dar resposta. Uhum. Eu estava procurando aqui só para confirmar, de fato, a volta mesmo, só depois da Copa do Mundo, né? O jogo de volta entre Atlético Paranaense e Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Bom, João, nós tivemos ontem 2 confrontos da Série B, até destacávamos isso aqui. O Avaí goleou o CRB, o novo time do Cleiton Xavier, né? Foi emprestado pelo Vitória ao CRB de Alagoas. Para quem não sabe, o Cleiton é alagoano, está próximo dos familiares aí, mas está tentando se reencontrar neste início, vamos dizer assim, de fim de carreira, né? Está caminhando já passou dos 30. O Cleiton Xavier é um bom jogador, mas ele teve muitos problemas de contusões que acabaram parando a carreira dele no seu melhor momento. E o CRB é o contraste do CSA, né, que está bem na Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB está em 13º. E o Avaí entrou no G4 com essa vitória. Foi a 11 pontos, 2 vitórias seguidas e com moral danado, porque venceu o clássico contra o Figueirense no fim de semana.
Figueira até saiu do G4, né? Caiu um pouco aí na tabela a equipe do Milton Cruz. E no outro jogo, Criciúma e Juventude 0-0, era caçapa meio cantada, né? Mas tem que ressaltar que foi o primeiro ponto do Criciúma no campeonato. E estreou o Mazola Júnior, aquilo que a gente falou também, o Argel nos seguraria com uma campanha 100 pontos em 4 rodadas. O jogo do Criciúma já era de se esperar, eu achava que o time tinha que tentar essa vitória a qualquer custo, não conseguiu. O Juventude também não vem bem no campeonato, tem 6 pontos. O resultado foi normal, o Criciúma está mostrando uma equipe muito frágil e cada vez ficando mais longe dos adversários e cada vez mais a proximidade de partir para uma Série C. E no outro jogo, eu não esperava tanto. O CRB ele não faz uma campanha muito boa, mas conseguiu ganhar 2 jogos, saiu da zona de rebaixamento, ele estava dando mostras que estava crescendo um pouco na competição. Só que o Avaí veio muito motivado por uma vitória num clássico fora de casa, né? E essa é uma sequência agora do Avaí que motiva. Eu acho a Série B muito equilibrada, muito equilibrada. A gente tem alguns times que estão se mostrando mais fracos nesse começo de campeonato, mas aí do 10º para cima a gente tem um equilíbrio muito grande de forças. É que aí depende da motivação e exatamente disso, de uma sequência boa que você faça. O Avaí já está no G4 por isso. A vitória contra o Figueirense deu moral. Aí você ganha de 4-0 fora de casa, dá mais moral ainda. Teoricamente, eu não sei qual é a tabela, mas teoricamente, como normalmente é um jogo fora e um em casa, não é sempre assim, porque não dá para você fazer isso em todas as rodadas, não bate, né, a tabela, mas teoricamente é isso. Então o Avaí vai para mais um jogo em casa. Se ganhar um outro jogo em casa, nossa, aí realmente entra como um dos favoritos desse começo do campeonato. Avaí e Paysandu, na sexta-feira da próxima semana. Em casa, em casa. Então, o Paysandu também faz uma boa campanha, é um jogo difícil, mas é na ressacada. Então, quer dizer, o Avaí ganhou 2 fora, aí você ganha mais uma em casa, você se mantém no G4 e vai entrando no rol de favorito. E olha só o jogo que a gente vai ter na sexta-feira lá no Orlando Scarpelli, Figueirense e Fortaleza. Milton Cruz e Rogério Ceni. Vai ser legal de acompanhar. Esse também vai ter cumprimento, né? Claro, porque com certeza. Do Rogério Ceni e o Ney Franco a gente não sabe direito como é que ficou lá e tudo, né? Eu acabei nem vendo. É verdade. Acabei nem vendo, depois eu prometo, eu e o Franco a gente promete que vai dar uma olhadinha aqui nos vídeos para ver o que aconteceu e a gente conta amanhã. Para ver o que a gente falou tanto, né, de Rogério Ceni contra o Ney Franco, que a gente depois acabou esquecendo de ver se teve ou não o famoso cumprimento, quem foi lá, quem não foi. Mas dentro de campo foi uma piaba, né? 3-0 para o Fortaleza. O Ney Franco perdeu até o caminho do vestiário, lá do túnel, né? E olha só, João, só para a gente finalizar aqui sobre futebol, lá na Europa hoje tem a final da Liga Europa, né, que é a sul-americana deles lá, certo? Atlético de Madrid e Olympique de Marseille, o jogo será na França, né? A final sempre é definida antes, né? A sede, o campeonato começa com todo mundo sabendo onde será a sede, né, da final, será no estádio do Lyon, e o Atlético de Madrid vai enfrentar o Olympique. Eu acho que esse fato equilibra mais o jogo. Num campo neutro, num outro estádio que não fosse nem em Madrid, nem na França, nem na Espanha, eu diria que o Atlético de Madrid seria favorito. Até a gente vai ter aí praticamente a despedida do Griezmann, né, que está de malas prontas, não vai ficar no Atlético de Madrid. Ele vai querer se despedir em alto nível, ele foi o principal jogador do Atlético nos últimos tempos, né. Então eu acho que o Atlético é favorito, mas o Olympique é um time que tem tradição. Já teve momentos muito importantes em competições europeias, chegou até a ganhar uma Liga dos Campeões já, inclusive. Se não me engano, foi até um gol do Basile Boli naquela época, o zagueiro, e depois teve problemas também de suspensão por manipulação de resultados e tudo mais, isso faz um bom tempo atrás, mas tem tradição. O Atlético é favorito, jogando na França, com uma grande torcida do Olympique, isso equilibra o jogo. Mas, como eu gosto muito de futebol jogado, eu diria que o Atlético tem mais chances para ganhar o jogo. Ô João, tem algum destaque olímpico aí nessa... Até porque eu gosto muito do Atlético de Madrid, né? Eu confesso que gosto muito do Atlético porque naquela época contou com 2 grandes jogadores brasileiros, Luiz Pereira e Leivinha,
em 75, ele ficou só 2 anos, depois retornou, o Luiz Pereira ficou mais tempo, tanto que mora lá até hoje, e trabalha no Atlético até hoje, ele é idolatrado no Atlético de Madrid. Outra informação que eu vou trazer para você, vem para 15 dias no Brasil, no início do próximo mês, o Luiz Pereira. Luizão Pereira, que é fantástico. E por isso eu gosto muito do Atlético de Madrid, eu gosto mais desse time na Espanha. E nos destaques olímpicos, falando de voleibol, né? Ontem começou a Liga das Nações no feminino, que é a antiga edição do Grand Prix. O Brasil é o maior vencedor do Grand Prix, 12 títulos, é atual bicampeão, nas últimas 5 edições fez 4 finais, mas não começou bem ontem. Mas jogou desfalcado, o Zé Roberto ainda fazendo alguns testes, a Thaísa, por exemplo, estava fora, não jogou, o Brasil perdeu por 3-1, chegou a ganhar aí um set, mas não deu, recepção muito ruim, a defesa do Brasil muito ruim, e o Brasil foi derrotado e joga hoje contra o Japão e amanhã contra a Sérvia, ainda em Barueri. Essa é a primeira etapa da Liga das Nações, depois o Brasil viaja para a Turquia, onde vai disputar a etapa de Ankara. E no masculino, não foi a Liga das Nações ainda, começa só no dia 25, o Brasil ganhou um amistoso contra a China. O Brasil venceu por 3-1, o jogo foi em Taubaté, no interior de São Paulo, e os dois times, as duas seleções, Brasil e China, voltam a jogar amanhã, de novo, em Taubaté. Aí o Brasil, no dia 25, vai fazer a sua primeira participação na Liga das Nações, que é a antiga Liga Mundial, né? O Brasil pegará na Sérvia a seleção da Sérvia, a Itália e também a Alemanha. Boa, João. Olha, mandar um abraço aqui para o Daniel Pereira Gomes, para o Fábio, diz que a gente faz falta no Dial aqui. Faz parte, Fabião, faz parte, é vida assim mesmo. Estamos falando aqui no terceiro tempo com muita honra e muito prazer, é muito claro. Legal estar com e vocês. E agora nós vamos falar de surf, né? É que a Kelly, ela foi pegar a prancha ali, mas ela já veio aqui, ó. Pegando onda, vai chegar aqui no nosso estúdio. Né, e entrar com a prancha aqui na porta e tal, tem que abrir e tudo mais, né? Tem que pedir para o Milton deixar ele não gosta que pinga muito água. E o Milton realmente, ele surfa bem demais também, né? Ele tem um equilíbrio, né, no corpo. Abraço a todos, valeu, João. Surf agora também. Um abraço para o Daniel Pereira Gomes e para a Kelly Ferreira, que chega nesse instante aqui para falar de surf, beleza? Beleza, é alô. Então tá bom. Alô, o tempo do beleza. O que tá pegando aí no surf? Porque Saquarema, né? Saquarema, Rio de Janeiro, das ondas. Quarta etapa do Circuito Mundial. Em paralelo a essa quarta etapa do Circuito Mundial, estava rolando também o Brasileiro, viu? Campeonato Brasileiro de Surf, numa praia ali perto. Sabe o que aconteceu? Quem tava lá? Quem tava lá? Quem tá gostando de aparecer nas últimas etapas do circuito? Que tem cancelado algumas etapas. É mesmo? Tubarões? Pois rolaram 2 tubarões por lá, a organização teve que... Eles vão atrás dos surfistas mesmo, então. Eu acho que são aqueles tubarões que gostam de aparecer um pouco. Porque é difícil você ver tubarão na praia do Rio de Janeiro. Daí eles viram que tinha toda aquela comoção. Tubarão Milton Neves. Exatamente. Resolveram ir lá fazer uma aparição. Mas isso foi no circuito brasileiro, não no circuito mundial que rola lá em Saquarema. Por enquanto, pela essa manhã, tivemos a finalização de quem vai para a quarta etapa. A finalização da quarta etapa para quem vai das quartas de final do circuito e já temos definidos. Vamos lá para as baterias. Felipe Toledo está mandando muito bem. Foi o único, por enquanto, que ganhou uma nota 10. Fala 10 que nem escola de samba. 10! Nota 10! O único que surfou uma onda nota 10 até agora nessa etapa lá no Rio de Janeiro, ele vai enfrentar o americano Colouhi Andino. O Julian Wilson, que veste a lycra amarela de líder da competição, o australiano vai pegar o Mikael Rodrigues, que é o nosso brasileiro, tem todo esse nome, mas tem brasileiro, né? Na tem mais parada. Brasileiro do que australiano? Tem um por bateria, então vamos ver. Com certeza já temos pelo menos garantido algum brasileiro na semifinal, porque mas vai ter brasileiro contra brasileiro? Não, nessa etapa das quartas não, por enquanto não. Então a gente vai ter o Medina contra o Wade, o Carmichael, que é uma bateria um pouquinho mais fácil pro Medina, porque o Wade não tá surfando muito o australiano. E o Iago Dora vai pegar o Ezequiel Lau, que é havaiano, uma bateria um pouquinho mais pesada pro Iago Dora, que não é dos grandes destaques do circuito. Quem vinha como grande destaque era o Mineirinho, que defendia o título no Rio de Janeiro, mas caiu na repescagem no segundo round. Quem também era uma promessa era o Ítalo Ferreira, que estava na liderança junto com o Julian Wilson, né?
como tivemos aquela bateria interrompida, a competição interrompida, a última etapa, né, por conta dos tubarões, eles acabaram que ficaram com a mesma pontuação, então os dois lá no topo, mas também não avançou muito, o Ítalo não parou no terceiro round. Então agora a aposta vai mesmo pro Filipinho e pro Medina, que estão surfando muito, principalmente o Filipinho. Eu acho que ele vai levar. As baterias serão hoje? Não, por enquanto foi interrompido, porque eles estão aproveitando que o mar tá bom para colocar as meninas também na água. Então as meninas agora estão na bateria, inclusive tá rolando neste momento. Ó, por enquanto, quem está no ar? A Stephanie Gilmore tá vencendo a bateria contra a Sally Fitzgibbon. E depois temos uma bateria brasileira, duas brasileiras, a cearense Silvana Lima vai enfrentar a Tatiana Westbom Webb, ela que é meia brasileira, meia havaiana, agora resolveu virar brazuca de vez, principalmente pensando nos Jogos Olímpicos, e vai enfrentar a brasileira Silvana Lima. Confesso pra você que eu vou torcer pra Silvana, que a cearense sempre foi, né? Mas agora, em que fase da competição que eles estão aí? Elas já estão nas quartas. Tá. Elas já são as baterias das quartas. E aqui, nos confrontos aqui dos brasileiros, agora, quartas de final, não tem mais repescagem. Né? Não tem repescagem. Ou seja, semifinal. pode ser que também não tenha nenhum brasileiro na semifinal, né? Porque tá cada um brasileiro contra um estrangeiro aí, né? Exatamente, mas é bem difícil que isso aconteça. Vamos torcer, mas assim, essa bateria do Medina com o Wade, né? O Medina tem quase que a obrigação de vencer e encaminhar uma vaguinha lá na semifinal. Bom, Kelly, a tendência é que essa etapa se estenda até o final de semana para ficar mais legal ou não? Porque não vai dar, né? Já estamos nas quartas de final. Não vai dar. Provavelmente vai acabar entre hoje ou amanhã. Eles devem aproveitar muito a condição do mar. O ruim do surf, eu quero até ver como que eles vão fazer isso nos Jogos Olímpicos, é essa questão. Para você fazer uma programação, você depende exclusivamente do mar, né? A não ser a etapa que vai ser realizada na piscina do Slater, que vai ter uma etapa do circuito mundial lá em Lemoore, na Califórnia, na piscina criada pelo Kelly Slater, que daí é um pouquinho mais fácil, mas quando você depende do mar, às vezes vale a pena você já encaminhar toda a sequência da sua competição, garantindo boas ondas. O começo da competição em Saquarema foi bem fraco, as ondas não estavam ajudando muito, nota 5, 3, 4, então você não chama tanta atenção. Agora já melhorou. A nota já subiu, tanto que o Filipinho garantiu um 10 e as ondas estão bem altas por lá. Vamos ver se eles Bom, então você volta depois para informar os vencedores aí, tomara que os brasileiros possam seguir adiante. Valeu, Kelly. Quem que você vai apostar? Vamos lá, bolão do surf. No Filipinho. No Filipinho. Por que será? Por que será? Sei lá, é um nome mais atraente, mais agradável, pelo menos. Então, fechado. Sua aposta é Filipinho. Eu também. Eu vou no Medina, então, só pra ficar diferente. Depois você informa, então, tá bom? Fechado, Frank. Aloha. Aloha. E aloha pra você também. A gente volta amanhã, tá bom? Falando de Libertadores, Copa do Brasil, etc. E surf também. Tchau.